Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo. Temos muitas novidades. Hoje, na parte da tarde, tivemos a notícia que Jorge Salgado entrou ali no STF, na Justiça, pedindo aí o cancelamento da ação movida pelo Partido Solidariedade, onde dá ali uma possível vitória a Levenciano. Salgado aí de repente com medo do que pode acontecer. Vamos falar também sobre Vasco, que entrou ali na CBF pedindo ali, tentando entender o que aconteceu no jogo de ontem, pedindo ali os áudios do VAR para entender realmente, porque o que aconteceu ontem foi uma vergonha e também muitas novidades com relação aí ao futebol do Vasco da Gama. Então, torcedor, você realmente não pode perder esse vídeo, e se você quer ficar por dentro de todas as notícias do seu clube do coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. E além disso, eu também vou pedir para você deixar o seu like, pois como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, e começar falando aqui sobre o que aconteceu ontem, Ontem tivemos aí o Vasco e Bahia, um jogo que realmente o Vasco jogou muito mal, mas não foi marcado por uma má atuação do time, mas sim por uma péssima atuação do juiz, Wilton Pereira Sampaio, um juiz que apitou o jogo, um juiz que nunca tinha aí tido problemas com o Vasco dentro do campo, porém ontem a atuação dele foi muito ruim. E além da atuação dele, a atuação dos árbitros que estavam ali do comando na cabine do VAR. Porque houve ali lances ao longo da partida que definitivamente esses juízes, a arbitragem tampou a cara e não quis ver o que estava acontecendo. Isso que os juízes fizeram. E ali no lance, que eu não vou falar que não era para vermelho, porque realmente era para vermelho, o lance do Leandro Castan, eles mudaram e aí sim expulsaram, o VAR apareceu no jogo, porque antes disso em nenhum momento o VAR entrou em atuação e tivemos ali 3 lances ao longo da partida que justificaram isso. Que foi um primeiro tempo ali, um lance do Juninho Capixaba no Marcelo Alves, foi o último lance do primeiro tempo, inclusive ali o juiz nem liberou a maca de entrar dentro do gramado para socorrer mas para auxiliar, para ajudar e para tratar do Marcelo Alves. Esse lance ocorreu, volto a repetir, no final do primeiro tempo, foi um chute que o Juninho Capixaba deu e ele deixou o pé na canela do Marcelo Alves. Vai passar o vídeo aí para vocês darem uma olhada. Vem de trás e atira para fora, bola desviada pelo Gregory. Essa daí, o Thiago tentou, ela ficou entrando. E aí o juiz esqueceu, VAR não foi utilizado, seguiu como se nada tivesse acontecido, nem o amarelo o Juninho Capixaba recebeu. No segundo tempo, aí sim tivemos os 2 lances mais polêmicos da partida. Foi aquele pênalti no Leonardo Matos, onde claramente a bola não havia saído e o VAR ali nem ligou para isso, o VAR nem foi chamado, o juiz nem foi chamado. Foi um pênalti claro do Douglas Friedrich, o goleiro do Bahia no caso. É claro, se a bola tivesse saído, o pênalti não iria ter ocorrido, porque bola fora de campo, uma disputa fora de campo, não iria ocorrer o pênalti. Mas o problema é que a bola estava dentro de campo, ou seja, a bola estava em disputa e o juiz simplesmente tampou os olhos e não viu, não marcou, não quis marcar nada e o VAR também não foi chamado. E após esse lance aí, tivemos o lance fatídico do jogo, que foi o lance do Martim Benítez na cara do juiz. O juiz estava de frente para o lance e nem falta o juiz marcou. Esse é o problema. Nem falta o juiz marcou. É ridículo. Gregory, o capitão do Bahia, jogador aí responsável por esse lance, chegou com a sola na perna do Martim Benítez, na coxa do jogador. Inclusive o Martim Benítez, depois desse lance, saiu da partida, não teve condições de continuar, porque foi uma entrada muito dura, não recebeu amarelo, não teve falta, o VAR não foi chamado. Então uma indignação criada, sem dúvida nenhuma, nos torcedores vascaínos, o porquê que a CBF faz isso, por que o VAR faz isso, o Vasco não tem VAR. E aí depois teve o lance do Castan, que de forma correta foi sim expulso, responsabilidade total do jogador, mas aí é o famoso 2 pesos, 2 medidas que o torcedor vascaíno não aguenta mais.
e tivemos notícias aí que a direção do Vasco já entrou em contato com a CBF ali e será protocolado hoje, já foi protocolado inclusive ali um protesto com relação à atuação do VAR no jogo de ontem e será aí requerido uma reunião, uma conversa entre a direção do Vasco e a CBF para saber o que aconteceu com essa comissão de arbitragem do Wilson Pereira Sampaio. Certo, está certo aí realmente as atitudes tomadas, mas tem que ir além, não tem que só reclamar, não tem que só falar, tem que mudar, porque o torcedor vascaíno não aguenta mais isso. São anos e anos do Vasco sofrendo com a arbitragem e o Martim Benítez inclusive foi em sua conta do Instagram e reclamou. Ele botou a foto do lance e botou siga, siga, né? Isso em argentino, né? Isso em espanhol, a linguagem dele que significa o famoso não foi nada. Uma forma de indignação e de protesto de Martim Benítez. E tivemos a notícia, né, passando um pouquinho, saindo dessa notícia com relação à arbitragem, que hoje à tarde Jorge Salgado foi diagnosticado com Covid-19. Jorge Salgado realmente é uma pessoa mais idosa, né, de certa forma. Então eu desejo toda boa recuperação a ele, independente se eu não concordo com ele estar lá sentado na cadeira de presidência. Ele é um ser humano como qualquer outro, não vou nunca desejar mal a ele. Então uma boa recuperação a Jorge Salgado. Porém o problema é ele estar de fora e quem agora está sentado na cadeira da presidência, que é o vice dele, né, atual presidente do Vasco da Gama, Carlos Roberto Osório. Aonde o nosso Vasco vai parar? Acho que todos aí já conhecem quem é Carlos Roberto Osório, um ex-deputado federal aqui do Rio de Janeiro e agora ele está responsável aí pelo Vasco da Gama, pois ele é o primeiro vice-presidente geral do clube. Então realmente algo complicado, algo duro de engolir, mas uma boa recuperação aí a Jorge Salgado. E continuando ainda falando de Jorge Salgado, mesmo ele estando diagnosticado com a doença, estando de repouso, ele hoje à tarde entrou com um pedido ali de cancelamento da ação movida pelo Partido Solidariedade. Para quem não sabe, né, o Partido Solidariedade lá no início de janeiro entrou com uma ação ali cancelando as eleições do dia 14, pedindo o cancelamento das eleições do dia 14 e tentando validar as eleições do dia 7, onde Lé Venciano foi considerado e eleito oficialmente o novo presidente do Vasco. Porém hoje, Jorge Salgado, né, sabia já que Dias Toffoli voltava do recesso, hoje ali o STF volta do recesso, então poderemos ver e temos grandes chances aí de ter esse resultado com relação aí às eleições do Vasco, ao STF, né? Se vai realmente ocorrer mudanças, se vai realmente ocorrer reviravolta nas eleições, que há sim grandes chances e muitas pessoas dão até mesmo como certas ali que Lé Venciano será o novo presidente do Vasco e muitas pessoas também dizem que a parte que agora está no comando do Vasco da Gama, né? Que seria Jorge Salgado, seria mais Vasco, é sempre Vasco, né? Essa parte que agora está dentro do Vasco, estariam com medo ali de uma possível resposta, de uma possível mudança, reviravolta dentro do cenário da política do clube. E por conta disso, Jorge Salgado hoje entrou com um pedido de cancelamento à ação movida pelo Partido Solidariedade, onde tenta dar a vitória a Lé Venciano. E segundo ele, segundo aí essa ação movida pelo próprio Jorge Salgado, em nome de Jorge Salgado, ele fala o seguinte: seja em razão da ausência dos requisitos autorizadores, seja por conta da manifesta perda de objeto, seja pela inércia do Partido Solidariedade, o requerimento liminar deve ser prontamente rejeitado, ou seja, pedindo ali que a ação definitiva do Partido Solidariedade seja rejeitada pelo STF. E a ideia aí, no caso, resumindo e deixando mais claro para vocês, seria o seguinte: a ação do Solidariedade era para cancelar a posse de Jorge Salgado. E no caso, como a posse já teria ocorrido, não teria mais razão em continuar essa ação a ser delegada, né? A ser ali julgada por conta de ação movida. A ação movida, no caso, pelo Partido Solidariedade teria um resumo, teria ali um objetivo, e esse objetivo já teria sido concluído, então não teria mais sentido continuar ali a ser julgada essa ação, que no caso o objetivo seria cancelar a posse de Jorge Salgado. E Jorge Salgado ainda complementa aí nessa esse pedido de cancelamento falando que no caso o próprio Partido Solidariedade não teria movido nada para tentar mudar o auto da ação, ou seja, não teria ali tentado modificar a ação movida, e por conta disso essa ação já seria ilegítima. A gente, a partir desse momento, começa a compreender, né, o porquê tentaram tanto ali adiantar, né, a ação, tentaram adiantar, aliás, a posse de Jorge Salgado,
porque realmente acredito que há sim, de certa forma, um medo ali, né, dessa parte que está dentro do Vasco em ocorrer uma reviravolta. Isso, de certa forma, é normal por parte dessas pessoas, um medo de que o Dias Toffoli, atual, né, pessoa que está responsável por essa ação do Partido Solidariedade, mudar totalmente a política do Vasco, o cenário atual do Vasco da Gama e dar ali uma vitória para a Levenciano. Agora, de certa forma, é aguardar, agora, de certa forma, ver o que irá acontecer dentro do Vasco da Gama. No momento, volto a repetir, Jorge Salgado é o presidente do Vasco, segundo ali o julgamento feito pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas como o STF, Supremo Tribunal Federal, é o maior órgão judiciário do nosso país, uma ação dada por ele é oficial e é definitiva. Ou seja, agora é aguardar, muitas pessoas, uma expectativa muito grande para que essa ação do Partido Solidariedade seja julgada ainda nessa semana pelo Dias Toffoli e uma mudança possa sim ocorrer. Mas rapaziada, esse foi o vídeo trazendo tudo o que está acontecendo, né? Muito medo dessa parte do Vasco. Vasco ali, né, na CBF pedindo uma notificação, pedindo ali um esclarecimento do que ocorreu no jogo de ontem e todas as novidades. Se você curtiu o vídeo, eu vou te pedir para deixar no comentário o que você acha disso tudo, seu apoio a um possível candidato do Vasco e também com relação ao que está acontecendo dentro da CBF há anos, essa falta de respeito com o torcedor. Se você curtiu, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Deixe o seu like, se inscreva no canal e mande esse vídeo para todos os seus amigos vascaínos. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e saudações vascaínas!